Oi, bom dia. A gente vai estar conversando sobre família. E agora pela manhã a gente vai conversar com o Adson. O Adson é formado, tem formação em administração, atua nesta área e ele tem nos trazido muitas informações do que a administração pode, né, tem para oferecer para o bem das famílias. E a gente tem se beneficiado muito com as informações, as orientações que ele tem dado. Então, hoje pela manhã, a gente vai estar aproveitando, né, mais ainda aquilo que ele tem para oferecer para hoje. A entrada dele já foi convidado. Vamos estar pronto, já está chegando. Oh, bom dia. Bom dia. Hoje eu tô num ambiente diferente aqui, fazendo um teste para ver se a claridade me ajuda, mas parece que não ficou muito boa, não. Não, Mas eu acho que ficou melhor do que antes, mas já está em bom caminho. É isso aí. Então, bom dia, né? O senhor estava falando aí sobre formação de administração e eu também, eu gosto muito, né? Diz que a gente sempre ama fazer certas coisas. E uma das coisas que eu amo muito, acho que é o meu legado, cuidar de pessoas. Então, eu fiz administração pensando nisso, depois fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, porque dentro da época, como eu estava me formando, foi uma época onde a gente começou, as organizações começou a perceber a importância das pessoas, que até então as organizações achavam que tecnologia, máquinas, estrutura, fazia com que elas fossem mais competitivas e tivessem vantagem. Aí descobriram que, com toda a tecnologia, algumas empresas não iam bem. Quando foram fazer um estudo, notaram que aquelas empresas que tinham os colaboradores, entre aspas, mais contentes, mais felizes, as suas equipes mais coesas, elas se tornaram mais produtivas e, com isso, elas se destacaram, né, no mercado. Então, eles perceberam que as pessoas têm uma importância muito maior do que certas coisas. Então, aí nessa época eu entrei, né, nessa questão, aí foi a época do capital intelectual, eu acabei fazendo gestão de pessoas e hoje eu foco muito nessa questão de valorizar as pessoas, né, incentivá-las, falar o valor que ela tem dentro da organização e como ela deve se comportar diante de muitos problemas que acontecem dentro das organizações com relação a relacionamentos, tá? E aí a gente, dentro dessa proposta... Deixa eu só fazer uma crítica, não a você, mas a essa visão administrativa, né, que existe. Me lembro que quando eu estava ensinando, né, eu fui professor de administração, era sociologia aplicado à administração. E as empresas e a ciência em si descobriu que, e é verdade, descobriu que o que realiza o empregado, o que realiza o colaborador, não é necessariamente o salário, não é a melhora do salário, mas é a maneira como ele se sente tratado, né, na empresa. Só que a empresa aí caiu no outro extremo, já que ele não valoriza, não faz tanta diferença, então começaram a cair na ideia de que vamos valorizar lá dentro, não é? E parece que é um bicho de sete cabeças pensar em ver o colaborador como um sócio, não é? Porque, na verdade, o dinheiro, sem alguém para colocar para funcionar, o dinheiro vira papel e nojo, vira... Né? E o colaborador não, mesmo sem dinheiro, ele produz. Então, na verdade, é fundamental. Não é o dinheiro que é fundamental, o dinheiro é um complemento. Mas não, descobriu-se que não é o salário que realiza, né, porque você dá um salário agora, daqui a uma semana ele está reclamando de novo, quer dizer, não faz diferença. É verdade. É verdade. Mas caiu no outro extremo, quer dizer, não, vamos valorizar lá dentro, vamos oferecer a eles algumas coisas, mas pensar em melhorar a remuneração do empregado, né, aí tornou-se um diabo, um demônio. É verdade. Né?
É o sistema capitalista. Mas dentro disso é verdade. Inclusive foi feita uma experiência, né? A experiência de Houston, que o cara ele pegou as pessoas, colocou num ambiente que ele chamava de insalubre e botou eles para produzirem. Aí depois melhorou o ambiente, colocando iluminação, fazendo várias mudanças, e descobriu que eles não aumentaram a produtividade. Aí não entendiam o porquê. Aí colocaram eles em um grupo onde eles se sentiam bem, onde havia interação entre os colaboradores, eles começaram a produzir. Tiraram a iluminação, eles produziam do mesmo jeito. Então descobriu que essa relação humana é muito mais importante, muitas vezes, do que a própria estrutura. Então quando você está trabalhando e você tem um bom relacionamento com as pessoas que você está trabalhando, você produz mais. E é sobre isso exatamente que eu trouxe com relação também à família, né? Porque muitas vezes, muito se perde dentro da família, porque esse relacionamento, muitas vezes, ele não vamos chamar de saudável, né? Há muitas vezes um relacionamento doentio, né? Então, esse relacionamento doentio, ele acaba trazendo muitas consequências para a família, até no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento fora da família também. Porque quando e isso já foi diagnosticado, quando você, dentro da família, você está em conflito, você está gastando a sua energia ali dentro para resolver conflitos, muitas vezes que você não consegue resolver por vários motivos. Quando você sai dali para realizar suas tarefas externas, porque nós temos nosso papel externo, muitas vezes de colaborador, muitas vezes de vendedor, ou alguma tarefa que a gente tem, a gente não consegue desempenhar tão bem, porque aquilo que a gente deixou de carregar dentro da família, a gente acaba não carregando ou descarregando de forma incorreta fora da família. Então, você vai ver muitas pessoas, por exemplo, estressadas no trânsito, e esse estresse muitas vezes não é só por causa do trânsito, mas é porque ele já veio da família. Tanto isso é que, por exemplo, eu fiz um estágio de uma empresa de ônibus, e essa empresa de ônibus, o que ela se preocupava? Ela se preocupava nesse sentido, claro, que aqui eu não estou tirando o mérito, porque quando a gente fala de administração, a gente entende que a empresa ela só pensa em lucro, né? Tanto é que a gente começa dizendo assim, maximização do lucro e minimização dos custos. Mas o que ela percebeu? Ela percebeu que os motoristas que ela tratava melhor, no sentido de ajudar no relacionamento familiar, inclusive eles faziam atividades que traziam a família para fazer piquenique, festas juntas. O motorista, ele produzia muito mais e eles fizeram uma pesquisa, menos acidente, porque ele ia trabalhar menos estressado. Então, isso fez com que eles notassem que quando a pessoa dentro da família ele está em equilíbrio, ele consegue estar em equilíbrio fora da família. Ele consegue controlar as suas emoções, ele estressa menos, e isso para a organização é ótimo, produz mais. Mas dentro da família, para a pessoa também, aí é o que a gente vai falar isso, por isso que a gente está chamando de boas práticas, produz também para a pessoa ou para a família um ambiente muito mais saudável, e isso vai trazer muito mais saúde emocional para todos. E aí você vai conseguir viver uma vida mais relaxada e uma vida muito mais feliz. E essa vida muito mais feliz que você vai viver, muitas vezes, vai impedir que ações externas façam com que você fique com a autoestima baixa. Por quê? Porque ali dentro você está carregado. Então, a minha família me abastece. Eu sou feliz ali dentro e aquilo já é suficiente. Então, dificuldades externas vão vir, claro que vão vir. Vai chegar a mim, vai chegar, mas elas não vão me abalar tão profundamente, porque eu estou resguardado dentro da família, tá? Então, eu anotei algumas boas práticas aqui, que dentro das organizações, elas acontecem, tá? E eu vou falar, elas são muitas, mas eu não vou falar de todas hoje, e hoje eu vou prometer, porque a gente sabe, aqui pelo menos na minha família, assim, a minha mulher, ela sempre está fazendo as avaliações, tá? E dentro da avaliação que ela fez, ela falou assim, eu estou amando a live que vocês estão fazendo, porém, eu estou entendendo que está muito longa para eu, por exemplo, parar para assistir, porque eu tenho atividades e o horário que vocês estão, apesar de vai ficar gravado, mas eu vou sugerir a vocês, e aí eu vou ouvir a minha esposa, cumprir o horário que vocês determinaram, de 15 a 20 minutos. Agora, eu vou precisar da ajuda aí do pastor. Por quê? Porque eu não tenho relógio.
O relógio que eu tenho é um celular. E quando eu estou aqui agora, eu não consigo ver as horas. Okay. E eu tenho, uma dinâmica que eu gosto muito de falar. Esse é o meu prazer, tá? Então eu gosto muito de falar. Então quando eu começo a falar, às vezes, eu não consigo fechar. Então vai me orientando aí para a gente fechar dentro desse tempo e a gente vai fazendo por partes, tá? Porque essas boas práticas, elas são muito interessantes dentro das organizações e funcionam, tá? E aí a gente não está dizendo assim, mas as organizações fazem isso porque elas querem visar lucro. Tudo bem, mas funcionam e os colaboradores se tornam felizes. E se a gente fizer isso dentro da família, a gente pode também criar um ambiente familiar que vai nos trazer muito mais felicidade, tá? E a gente trabalha para isso, né? Em relação às empresas, é claro que ainda tem um resquício muito grande daquele capitalismo doente do século XVIII, né? Ainda, isso. Né? Ainda tem um ranço muito grande daquilo, a ideia de que o patrão tem que ganhar mais, porque é ele que coloca o dinheiro. Então, essa importância pelo fato de ter a riqueza, então é a ideia de que o outro é que precisa de mim, eu não preciso dele, porque se ele não entrar, o outro tem 1000 querendo entrar, porque eu é que tenho o dinheiro. Então, ainda tem esse ranço não humano e muito menos cristão. E o pior é que tudo isso acontece no meio cristão, né? Agora, acredito que já foi muito pior. Acredito que as coisas estejam melhorando, já há outros entendimentos sobre o assunto, e daqui a uns 50 anos, acredito que eles vão entender melhor a respeito disso, né? O tempo vai ajudar nessa compreensão. Exatamente, exatamente. Inclusive, por exemplo, algumas organizações, elas já estão trabalhando com a ideia de que colocar o colaborador como participante, porque aí ele já se sente parte daquilo, né? E aí ele se envolve mais. Claro. Mas isso aí está acontecendo aos poucos, tá? Então, dentro das organizações fazem isso, funciona, né? E descobriram também, olha que coisa incrível. E aí entra dentro disso que o senhor falou aí. Descobriram que as pessoas dentro das organizações, quando eles estão recompensados, então, você desafia o seu time. Eles falam assim, você desafia o seu time. Quando o time bate as metas, eles vão dar uma recompensa. Descobriram que quando eles dão recompensas que vão ser divididas entre muitos, o colaborador se sente mais feliz. Ou quando eles dão recompensas que vai ser dividido com pessoas carentes. Também fala assim, se vocês baterem a meta, nós vamos pegar 30% disso e nós vamos distribuir a famílias carentes. Vocês vão distribuir a famílias carentes. O que descobriu? Que o colaborador se sente muito mais feliz se ele tivesse pegado aquele dinheiro para ele. Olha que coisa incrível. Então, muitas vezes nós estamos indo na contramão do que é a natureza humana. E a psicologia dentro das organizações, então a gestão de recursos humanos já percebeu algumas coisas. Então eles começaram a fazer. Outra coisa que eles fazem, a gente também, o ser humano, ele gosta de reconhecimento. Então fala assim, aquele que bater a meta, nós vamos botar a foto sua estampada na parede para todo mundo ver. Muitas vezes ele prefere mais isso do que o recurso financeiro, porque ele ser reconhecido, para ele, lhe traz muito mais satisfação do que um dinheiro que ele vai ali, gasta, e depois ele vai ver que ele vai precisar de novo. Então, tudo isso tem feito com que haja evolução dentro das organizações. E isso também a gente pode trazer para a família. Por quê? Porque dentro da família também a gente sente um pouco disso. E nós temos uma grande questão de dificuldade. Sabe se é o meu que está tocando? E ele foi. Mas ele volta. Vamos ver ele voltar. É assim mesmo, a gente vai lidando com as tecnologias e as tecnologias vão driblando a gente. Aqui. Já está voltando. Tocou aqui e até eu descobri o desligar, foi meia hora. Mas beleza, espero que não toque de novo. Mas beleza. Então,
se descobriu várias coisas. Então, isso a gente pode também dentro da família. E eu coloquei aqui a primeira é a seguinte, quando você trabalha com equipe, a gente se reúne na organização e eles falam assim, vamos tentar ser o mais transparente possível. Por quê? Porque para você trabalhar em equipe, você precisa de confiar um no outro. Existem certas atividades dentro das organizações que se não tiver confiança, essa atividade ela não é bem realizada. Por quê? Porque uma parte do que eu vou realizar depende do outro. Então, eu preciso dessa confiança e para isso precisa ter transparência. Então, a gente precisa também trazer isso para dentro da família. Agora, qual é a grande questão? E a gente já até debateu um pouco sobre isso. É que no relacionamento familiar, muitas vezes, a gente acaba criando um vínculo com a família e a gente acaba realizando atividades muito mais produtivas com pessoas de fora, nesse sentido, do que muitas vezes com pessoas da família. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa, pelo menos a gente pensa assim, se eu fizer alguma coisa que venha ofender um familiar, por ele ser da minha família, por ele me amar, eu acreditar que ele me ama, eu sei que ele vai me perdoar. Mas quando eu vou ter esse relacionamento lá fora, eu já penso diferente. Essa pessoa ela não é da minha família. Então tem certas atitudes que eu vou fazer que se eu fizer com ele, ele não vai me perdoar e vai me trazer problemas. Então eu acabo fazendo muito bom com ele e fazendo menos com o meu familiar. Quando, na verdade, deveríamos fazer o contrário. Não deveríamos fazer nada mais. Se tem que acontecer, fosse o contrário. Isso. Então, a gente precisa, e é muito natural, muitas vezes, por exemplo, eu converso com muitos casais que a pessoa fala assim, poxa vida, meu marido trabalha com uma pessoa, a pessoa corta o cabelo, ele nota, eu corto e ele não nota. Aí eu falo com ele, ele fala assim, não, é porque minha esposa sabe que eu amo ela. E aquela outra pessoa, eu preciso, porque eu trabalho com ela, eu preciso ser mais transparente com ela por causa do ambiente de trabalho. Aí eu digo para ele, é verdade que sua esposa sabe que você a ama, mas não custa nada a gente externar isso de vez em quando, ou muitas vezes. E essas pequenas, falei com ele, essas pequenas ações fazem uma grande diferença no seu relacionamento. Então, a gente precisa ser transparente com o outro e dar para ele, eu anotei aqui que as empresas chamam de feedback. Por quê? Porque muitas vezes, na minha cabeça, por exemplo, na minha cabeça, no meu coração, eu tenho um entendimento perfeito que eu amo a minha esposa. E eu faço várias coisas para demonstrar que eu a amo, mas muitas vezes não está claro para ela. Então, muitas vezes precisa eu chegar para ela e dizer para ela, meu bem, olha só, você é super importante para mim, eu te amo muito, tá? Eu te amo muito. Por quê? Porque muitas vezes algo que está concreto para mim, ou vice-versa, não está tão concreto para ela, e principalmente para o homem. Às vezes, nós somos mais lesados, as mulheres estão sinalizando e a gente não está percebendo. Então, você que é mulher, fale para o seu marido, mas outra coisa, e não fale assim, eu vou dar dica, não. Seja explícita com ele, porque ele é muito lento em pensar. Então, às vezes, a minha esposa falou assim, poxa vida, você não viu o sinal que eu te dei, não? Eu falei, poxa vida, eu não percebi, foi nada. Aí eu falo com ela, eu já falei para ela, falei com ela, falei assim, meu amor, eu sou muito lento em entender sinal. Eu não consigo ler direito. Então, o que eu peço? Para que a gente não entre em conflito, porque ela fica chateada. E eu não estou nem sabendo por que ela está chateada. Mas é porque ela me deu um sinal de alguma coisa e eu não soube dar o feedback. Por quê? Foi por maldade? Não. Eu vou botar entre parênteses, burrice masculina. De não perceber. Aí o que eu conversei com ela nessa questão da transparência? Falei, meu amor, você chega para mim e escreva como se você estivesse escrevendo para uma criança. Olhe bem, eu estou querendo assim, isso, para que eu possa compreender e te dar o retorno. Porque eu não te dei o retorno, não é porque eu não te amo, porque eu te amo. Eu não te dei o retorno porque eu não compreendi. Então, o que acontece? A gente cria uma barreira, sendo que o problema não está na atividade que eu vou realizar, mas está na não compreensão do que foi o código que ela mandou para mim.
Eu vou aproveitar que você está querendo sinais, então vamos assim, a partir de hoje, quando eu levantar a caneta, então você já sabe, você tem só 5 minutos. Ok, entendeu? Tá bom? Então, Já que você está ansioso para atender a esposa, então eu vou lhe ajudar. Levantou a caneta, sabe? 5 minutos para poder 5 minutos, ok. Então eu vou focar nessa questão aí do feedback, tá? Então o feedback não é só diálogo, não é só falar, é você ter uma troca do que vocês vão conversar e que haja, olhe bem, não esqueça essa palavra, que haja entendimento. Porque muitas vezes a gente conversa e não há entendimento. Por quê? Porque a conversa, na cabeça de um, está completamente correta, mas o outro não entendeu da mesma forma. E a gente cria um problema com algo que faltou entendimento. Então, muitas vezes a minha esposa fala uma coisa comigo e eu compreendo errado. Então, eu tô me educando. E outra coisa, como a gente sempre tem dito, gradativamente. Então, eu estou me educando. Quando ela fala, eu penso assim, será que eu compreendi certo? Aí eu vou lá e pergunto, eu entendi assim, será se... Na maioria das vezes ela fala assim, não foi isso que eu disse, não. Não foi isso que eu disse, não. Você entendeu errado. Olha para você ver como a coisa é muito séria. E dentro das organizações tem muitos conflitos exatamente por isso. Principalmente agora que nós estamos na era das informações digitais. O que acontece? Você manda um recado, e acontece muito isso também na família, porque a gente está se comunicando muito pelas redes sociais, que é o normal. Aqui eu não estou dizendo que está errado, e as pessoas falam assim, não, tem que acabar com redes sociais. Não tem como voltar atrás. Nós temos que nos adaptar. Não tem como voltar. As organizações perceberam isso, brigavam, proibia, trancava a internet, dizia assim, não, vamos bloquear a internet. Não tem como, não tem, liberou, com boas práticas, tá? Liberou com boas práticas. A mesma coisa, então às vezes manda uma mensagem e a pessoa compreende a mensagem errada. Por quê? Porque mandou um emoji errado, ou porque a pessoa não enxergou, não viu, ou às vezes no corre-corre a pessoa pulou aquela mensagem. A minha esposa desse dia falou comigo, falou assim, você não me ama, eu mando mensagem para você, você nem lê. Às vezes não foi nem porque eu não li, porque às vezes eu estava em outra atividade, às vezes eu abri, nem porque é do homem, nem percebi, acabei não prestando atenção, chego em casa, ela já está com a barreira. O que foi, amor? O que foi? Ah, você não sabe não? Não sei. Sinceramente, não sei. Por favor, que estou inocente sem saber. E aí cria-se um problema. Então, o feedback, ele é importantíssimo. Então, homens, conselho para homem, porque eu sou homem. Quando a sua esposa falar alguma coisa, vá a ela e repita. Meu amor, eu entendi assim. Você disse assim, assim, assim. É isso mesmo? Se ela dissesse, não, realmente é isso mesmo, faça. Agora, se ela falar assim, não, você entendeu errado, e a gente entende errado. A mesma coisa com a esposa. Aí acho que não é nem culpa da esposa, às vezes, muitas vezes é culpa do homem na hora de falar. Porque o homem, ele fala, na cabeça dele tá certo, ele fala meia boca, e aí já quer que todo mundo compreenda. Aí chega em casa, vocês não entenderam o que eu falei, não? Mas você sabe que são de planetas diferentes também, né? Exatamente. Por isso precisa desse meio campo aqui para fazer isso, tá? Por quê? E aí eu vou encerrar essa questão do feedback e a gente vai deixar os outros para a semana que vem. Por quê? Porque a gente percebe muitos problemas que poderiam ser evitados e se tornam até grandes porque não há clareza no feedback. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade, e aí a questão de personalidade e tudo, mas que a gente pode trabalhar e pode melhorar. Eu tive muita dificuldade que quando eu não compreendia alguma coisa, eu me fechava e tentava fazer da maneira que eu pensei, sem ter a coragem de abrir e falar assim, não entendi. Isso acontece muito nas organizações. Às vezes você tem um líder e aí você não tem muita intimidade com esse líder, aí você fica meio com medo ou alguma coisa, né? Aí ele fala assim, eu quero que você faça isso. Você não deu tempo de você anotar, aí quando chega na estrada você fala assim, poxa, será que ele falou isso? E aí você já começa a ficar aflito. E aí você começa, será que eu estou fazendo certo? E aí aquela angústia no seu coração e você fica lutando e você não tem coragem de pegar o telefone ou mandar uma mensagem e perguntar. A questão até da humildade. Eu não entendi.
né? Eu não entendi. Então, eu aprendi essa questão no meu relacionamento familiar, então eu sempre digo para minha esposa, ó, repete aí porque eu não entendi, né? Não entendi. Esses dias ela falou comigo bem assim, ó, pra você ver como a coisa, assim, vou dar um exemplo simples, né? Acabando mesmo agora. Ela falou comigo assim, vai no mercado e compre coco ralado, que eu vou fazer um bolo. Eu fui lá e comprei queijo ralado. E fui repetindo aqui lá, coco ralado, coco ralado. Encontrei uma pessoa na rua, tirei o foco. Cheguei no supermercado, comprei queijo. Queijo. E trouxe. Aí ela falou assim, queijo aqui tem. Eu pedi o quê? E aí eu repeti. Eu acho que você pediu queijo. Eu pedi o quê? Aí depois de muito conversar, eu entendi que ela tinha pedido coco. Quer dizer, não foi um... Não escrita, sabe? Porque aí... Isso. Né? Não causou um grande problema. Mas eu estou dando um exemplo que nem outra coisa poderia causar. Por quê? Porque tem coisas que é importante para ela. Uhum. Tem coisas que é importante para ela. E aí, às vezes, a gente passa por cima do que é importante, e aí isso cria uma barreira para assim, poxa, e as esposas têm isso. Ah, você não me ama. Por quê? Você passou por cima disso, mas não foi porque eu quis, tá bom? Então, a gente vai encerrar nessa questão aí de boas práticas, feedback. Converse, entenda, retorne o que foi falado, falou com você, ouvi. Beleza, processei, repita para ela, repita para ele, repita para o seu filho adolescente. Eu tenho uma filha adolescente aqui, é mulher, deveria ser mais esperta, mas fala uma coisa com ela, aí ela não faz. Ah, você não falou desse jeito, então precisa ser explícito, porque estava criando muito conflitos, estava tendo rusga. Aí o que nós vamos definir? Ser explícito. Hora, minuto, local e o que você tem que fazer. Repete, você entendeu? Entendi. Então, beleza. Então, por quê? Porque aí a gente diminui demais os conflitos e as nossas energias potencializadas e a gente consegue gastar essa energia que a gente absorve aqui dentro da família, porque é o lugar onde a gente vai recarregar as nossas baterias, a gente recarrega aqui para sair para o mundo. Os nossos filhos, nossa esposa e nós que estamos aí. E aí, se a gente fazer isso, menos estresse no trânsito, né? As pessoas passam, gritam com a gente acha graça. Buzina para ele, tá bom. E segue a vida, tá bom? Então, essa é as dicas que a gente tem para hoje e a gente vai continuar. Temos mais 8, né, falando sobre isso, tá? E aí, o que eu quero agora dizer para você é o seguinte, se você gostou desse vídeo, né, curta, compartilhe com alguém que você acha que precisa, porque quanto mais pessoas aprenderem sobre relacionamento e viverem relacionamento melhor, você vai estar contribuindo, compartilhando esse vídeo para as pessoas, fazendo com que mais pessoas vivam melhor e a gente construir uma sociedade melhor, tá bom? E dentro do seu relacionamento, a gente quer lembrar novamente, deve estar aqui embaixo, em algum lugar, a gente lembrar que a gente está com um curso, tá? Upgrade matrimonial, vencendo as rotinas nocivas no relacionamento. Então, se você quer investir na sua família, então, entre aí no link, né, se inscreva, compre o curso, faça o que está pedindo lá. Se você não conseguir fazer da primeira vez, o curso vai ficar com você, você consegue assistir mais de uma vez, e aí você vai, aos poucos, colocando isso como prioridade na sua vida, de viver uma vida melhor com o seu cônjuge, com a sua família. Você vai mentalizando isso, e o seu cérebro vai entender que isso você está dando importância. Porque quando a gente dedica, eu acredito o seguinte, quando a gente dedica dinheiro e tempo a alguma coisa, o cérebro vai dizer, olha, isso é importante. Por isso que você vai ver muita gente fazendo coisas, poxa, como é que a pessoa consegue fazer aquilo? Porque ele colocou dinheiro, tempo e energia naquilo. O cérebro entende, então isso deve ser importante, porque para ele colocar essas coisas nisso aqui, então coloque seu tempo, invista um recurso, ponha energia nisso e você vai ver como você vai viver uma vida melhor, tá? E aí eu finalizo aqui com aquela frase que eu nunca esqueci do meu professor que disse, e a pessoa falou assim, mas eu não faço nada disso e produzo tanto. Ele falou, é verdade. Mas se você fizesse, você poderia produzir 5 vezes mais.
E quantas vezes, já aconteceu comigo, quantas vezes a gente está vivendo de uma forma medíocre, se acomodou com aquilo, de repente alguém dá um chocalhão, a gente levanta, faz algo muito melhor e a gente olha para trás e fala assim, quanto tempo eu perdi, olha como eu poderia ser mais feliz. Estou falando de mim mesmo. Quanto eu perdi, quantas birrinhas, quantas brigas, quanta imaturidade, mas faz parte do aprendizado, graças a Deus. Serviu? Serviu. Hoje nós estamos vivendo 100%? Claro que não. Sei que tem muita gente vivendo muito melhor. E o que eu faço? Me desafio todos os dias. Quero ser, todos os dias, falo para minha esposa, quero ser melhor no meu relacionamento matrimonial do que eu fui ontem. Quem é o meu alvo? Eu posso espelhar muitas pessoas, mas eu quero desafiar a mim mesmo a ser melhor a cada dia. E como é que eu faço isso? Investindo dinheiro, investindo tempo, investindo energia. Não esperando cair do céu. Tá? Então faça isso também. Aqui embaixo, na descrição, viu? Tá aí. Entre, dê uma lidinha lá, né? As coisas que a gente tem. Nós temos vários produtos que podem ajudar você a viver uma vida melhor. E a gente quer muito ser aquele instrumento que vai fazer as transformações para que você viva uma vida melhor. No meu caso, principalmente, que você viva uma vida melhor com a sua família, tá bom? E a semana que vem a gente vai continuar. Terminamos no feedback. Semana que vem nós vamos falar mais de incentivo e define expectativas realistas. Mas isso aí a gente fala semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Curte, compartilhe, mande para um maior número de pessoas para que elas possam também aprender a viver uma vida melhor. Então, bom dia. Watson, então, bom dia, até a semana que vem e que Deus continue abençoando você, sua casa e abençoando todas as pessoas que estão conosco e pessoas que estarão conosco nesses encontros, nesse vídeo. O que ele está lembrando é que há um link aqui na descrição falando sobre o curso do upgrade matrimonial. Dê uma lidinha que é muito bom esse material que ele está mencionando aí, tá bom? Um abraço, até mais. Valeu, falou.